Amém? João 1:9 diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Esse texto do Evangelho de João, maravilhoso, que joga por terra muitas doutrinas erradas, se as pessoas se aplicassem a ler, no caso, diz que inclusive que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Está falando de quem? De Jesus. E diz que veio para o que era seu, que é o mundo, e os seus que habitam no mundo não o receberam. O que aconteceu com Jesus? Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Quando nós estudamos em teologia que somos a imagem e semelhança de Deus, nós sabemos que essa semelhança não é no corpo, ela é no aspecto espiritual, ela é nos sentimentos. Embora Deus esteja sempre superior a nós em tudo, contudo, nós temos semelhança de Deus. Temos a semelhança da bondade, da compaixão, da misericórdia, do amor, enfim, sentimentos. Deus tem sentimento? Tem. Deus se ira? Se ira. Deus tem compaixão? Tem. Se não tivesse compaixão, nenhum de nós estaria aqui. Amém? Deus ama? Ama. Por isso estamos aqui. Por isso saímos de onde saímos e estamos aqui, cultuando o Deus da Bíblia. Porque Ele tem compaixão, Ele tem amor. Mas tudo na vida tem um preço. E às vezes o preço se torna mais alto do que o que se possa conceber num dado momento. Você vê que Ele veio para o que era seu, mas os seus... Você tem ideia do projeto de Deus em enviar Jesus Cristo a este mundo? A Bíblia não diz a que nível Deus amou o mundo. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Aí ele diz, a tal maneira é que deu o seu Filho unigênito, e o mundo está nem aí, não foi o meu, foi o dele. Em outras palavras, em outras atitudes, é isso que o mundo está dizendo a respeito de Jesus Cristo, porque o mundo está fazendo vista grossa. Os historiadores escrevem seus livros e colocam lá, antes de Cristo, depois de Cristo. Quem pesquisa vai e comprova, realmente Jesus Cristo crucificado entre os homens, um homem sem pecado, um homem isso, um homem aquilo, mas aqui continua dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O que aconteceu com Jesus? Uma rejeição profunda. Como homem que era 100% homem, uma vez nascido de Maria, 100% homem, sem sombra de dúvida. Se fosse nos tempos de hoje, se fizesse um DNA, o DNA de Maria estaria 100% em Cristo Jesus e seria testificado: Jesus, filho de Maria. Aliás, não precisaria do DNA, porque a Bíblia diz isso. Amém? Este homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, sofreu por amor a nós. Deus traça todos aqueles projetos e manda Jesus como cumprimento da promessa. Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho.
E ele se chamará por Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquele povo conhecia isso, sabia disso. Quando Jesus Cristo vem curando os enfermos, ressuscitando os mortos, levantando os paralíticos, expulsando as legiões de demônios, os homens dizem assim: que é isso? A virtude de Deus está se manifestando no meio dos homens, nunca se viu tal. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e esses lhe obedecem, saem que nem gatinho cativo. O que eles deveriam ter feito? Confirmado a Escritura, ido examinar, procurar saber quem é esse homem, de onde ele vem. E aí eles chegariam à gloriosa conclusão e cumpririam o propósito de Deus, que era de Jesus Cristo implantar o seu reino, Jesus Cristo fazer a sua obra, enfim, mesmo que ele fosse ser crucificado pela humanidade, porque ele seria, mas não precisava ser pela mão do seu próprio povo, não precisava ser traído pelo seu próprio povo, não precisava ser traído pelo seu próprio irmão. Aquele que mete comigo a mão no prato é o que me trai, aquele a quem eu der o bocado molhado. Eu vou alimentar o meu traidor, eu vou dar um bocado molhado para ele, diz as versões lá. Não precisava disso. Aí Jesus diz assim: o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. Eu não preciso ser traído, não é necessário que eu seja traído. Se ninguém fizer nada, eu mesmo subo naquela cruz e me entrego pela humanidade. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Você já foi traído? Você já foi rejeitado? Você já foi humilhado? Imagina como Deus não se sente com os seres humanos. Enquanto Jesus Cristo morre na cruz pela humanidade, o camarada vai, pega uma galinha com farofa e vai lá botar na encruzilhada. Para quem nunca fez nada por ele. Tranca-Rua morreu por quem? Pombagira fez o que por alguém? A Maria Mulambo, o que fez por alguém? Me tragam um pelo menos, no meio deste Brasil de 190 milhões de habitantes, me traga um, que o barqueiro tenha feito alguma coisa por ele, que a Iemanjá, que a Aparecida do Norte, a mãe menininha do Cantuá, o padre Cícero, o São Pedro, o São Paulo, os papas católicos hipócritas, eles mesmos, o que eles fizeram já por alguém? A única coisa que eles sabem fazer é prostituição, naqueles prostíbulos chamados conventos, e pedofilia nas suas sacristias. É isso que eles sabem fazer. E Jesus Cristo está como espetáculo para a humanidade, mas o Espírito Santo está na tua boca, procurando valentes para rasgar o verbo e mostrar a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Porque está escrito, ele foi rejeitado, mas no verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E é por isso que por onde você passa, meu irmão, você faz a diferença. Você pode ter 1 mês, 2 meses, 3 meses nesse ministério, mas quando você abre a boca, você vira o centro das atenções. Porque Deus tem trabalhado na sua vida. Ele foi rejeitado e sente essa rejeição até hoje, porém o amor que você tem por ele lhe dá o alívio, lhe dá o refrigério. Porque diz Isaías, ele verá a obra da sua alma, ele verá a obra que ele fez e ficará satisfeito. Só ficou satisfeito porque encontrou você. Mas quando olha hoje para a nação de Israel e para aqueles que pisam no seu sangue e zombam da sua palavra, Deus chora. Essa grande chuva que cai sobre a terra, muitas vezes as pessoas dizem assim: para que essa chuva e fora de época? E os poetas dizem: devem ser as lágrimas de Deus. Mas você foi encontrado e encontrou um Deus vivo e verdadeiro. Você não despreza mais. Um dia você desprezou. Um dia Deus olhou para você lá, se inclinando diante do pau e da pedra, confeccionado pelo catolicismo romano. Mas você saiu de lá. Ele foi rejeitado por uns, mas tem sido amado por outros. E o reino de Deus é para esses que o amam.
E a estes ele disse: eu vou preparar-vos lugar, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O amor de Deus foi tremendo. Lá naquela cruz, Jesus diz: ah, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém? Maravilha, glória a Deus, está feita a obra. Só que antes ele disse algo, meu irmão, que eu estremeço de pensar e lembrar. Parece que eu ouço aquele grito, não sei se é o espiritual, não sei se de tantos filmes que eu vi, mas que há um grito que ecoa: Deus meu, por que me abandonaste? Para que você estivesse sentado aí hoje. Aleluia, Jesus Cristo foi rejeitado pelo próprio Pai. Imagina como não ficou Jesus naquela hora. Será que ele estava equivocado? Será que ele estava mentindo? Não, estava certo. Ele estava certo, porque não diz a Escritura que ele tomou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se os nossos pecados estavam sobre ele, Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, então ele foi desprezado, ele foi rejeitado, para que você se levante, para que você acorde, para que você não curve a sua cabeça diante do erro, não comercialize a verdade, não compactue com a mentira. Rejeição. E quando você vai entendendo o grande amor de Deus, você vê a grande obra que precisa ser feita. E se você ficar olhando para o tamanho da obra, você até se desanima. Ainda mais quando tu chega numa igreja para pregar e tu vê a pessoa mascando chiclete olhando para a tua cara. Nem educação não tem. Vai para um lugar onde vai ouvir uma palavra, onde tem um preletor e vai mascando chiclete. E por aí vai. Quantas vezes você vai arrumar a cadeira da igreja, quando tu vira para lavar uma cadeira embaixo, você vê um monte de chiclete colado. Você diz: meu Deus, quanta palavra poderosa, quanto milagre. Coração trocado, câncer saindo, tumor do cérebro sendo expelido. O que essas pessoas vêm fazer dentro da igreja? Colar chiclete debaixo de uma cadeira, soltar uma bala em cima de uma janela, não sabe que aquilo depois vai encher de formiga, alguém vai ter que lavar aquilo ali. Nós nos sentimos que nem Jesus, rejeitados. Mas não vamos parar. Ele não parou. Ele chegou lá e disse: está consumado, a minha parte eu fiz, na tua mão eu entrego o meu espírito. Amém, meu irmão? Amém. Então, meu irmão, coisas acontecem. Se aconteceu com Jesus, acontece também com você. A sua vida é uma batalha muito grande. Há uma missão que Deus traça para você. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve, porque ele te ajuda. Meu irmão, não larga o arado. Lançou mão do arado? Não olha para trás, porque ele disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você não pode lançar a mão do arado e olhar para trás. Você tem que continuar olhando para frente, como ele, rejeitado, enquanto ele curava um enfermo aqui. Ah, é sábado, vão matar esse cara, ele curou no sábado. Ora, ressuscitou um morto, curou um paralítico, libertou uma mulher do domínio de Satanás. Ah, mas era sábado, deixa aquela mulher no domínio do diabo. E Deus lá de cima: não, eu enviei meu filho para resgatar, enviei meu filho para demonstrar o meu amor. Esquece o sábado, olha o valor de uma alma para mim. Não tem uma alma nada, deixa ela dominada pelo diabo, mata ele porque ele quer libertar no sábado. A praga chamada adventista do sétimo dia está aí até hoje. Essa praga, esse lixo chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pensam que são crentes, que nem os católicos pensam que são salvos.
Ou os espíritas pensam que tem Deus? Eles pensam que tem Deus até a hora que eles baterem de frente comigo e contigo. É aí que eles vão achar, aí que eles vão ver se eles têm Deus mesmo. Quando a gente chamar para o desafio e mostrar que o Deus da Bíblia não compactua com eles. Compra a rejeição de Cristo na tua vida. Compra a humilhação de Cristo na tua vida. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ele se fez maldição em teu lugar. Agora tu és bênção, tu és verdade, tu és luz, tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não ouvir o Cristo que tem nos teus lábios. Deus te chamou para uma obra que só pode entrar quem é valente. Muito valente, mas põe valente nisto. Você foi chamado para uma obra para que as pessoas levantem processo contra você, calúnia contra você, difamação contra você, tem que te chamar de falso profeta, de anticristo e de tudo mais que quiser, mas eles vão ver que há Deus na tua vida. Aceite, meu irmão, aceite. Aceite como Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 5, quando vos perseguirem, caluniarem, maldizerem e disserem todo mal contra vocês, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós, mas só que perseguiram a ele também. E o que aconteceu com ele quando ressuscitou? Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Quando se manifestou a João: como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Todo aquele falou de você. Todo aquele que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. É isto que é a obra de Deus. Você, meu irmão, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o que te aflige, lembrar, como a Escritura diz, trazer à memória o que te dá esperança, lembrar o que Paulo falou: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode falar pouco, mas vai alcançar muitos. Tem muita gente falando muito e não alcança nada. Muitos estão semeando muitas coisas, mas não passam de doutrina, fermento dos fariseus. Mas a pouca palavra que há em ti está produzindo vida por onde você passa. O reino de Deus é assim, semelhante a uma porção de fermento que alguém introduz na massa, disse Jesus. E logo, logo, toda a massa estará levedada. Eu pergunto: você quer fazer parte dessa massa, dessa semeadura, dessa investidura do fermento? É um tempo precioso que vem chegando às nossas vidas. É um tempo que nós estamos incomodando realmente. E vão tentar fazer o que contigo? Te rejeitar, te caluniar, te difamar, te parar. Mas por mais que eles tentem, a promessa vai dizer que 1000 cairão ao seu lado, 10.000, e tu não serás atingido. Irmão, caminhe com fé, com confiança, caminhe com firmeza. Como? Como a Bíblia diz, Mateus 6,6, João 5,39, esse é o caminho. Aprenda a ouvir Deus, aprenda a receber a revelação de Deus, aprenda a não ser guiado somente por palavras persuasivas humanas, não, mas pela revelação do Espírito Santo de Deus. Deus está vendo uma humanidade cativa pelo nome do seu próprio Filho. Não bastou toda a rejeição que Cristo sofreu, não bastou toda a humilhação que, quando a gente descreve, se torna até pesado. Hoje pessoas estão, em nome de Cristo, escravizando outros. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade libertará. Mas você não conhece um monte de gente que diz que é crente escravizada, subjugada, pisada,
humilhada. Por quê? Porque eles não conhecem o Cristo que você conhece. Eles estão encabrestados, estão dominados, eles estão sendo subjugados, martirizados e nem percebem nada disso. Mas aí está escrito que o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Te ungiu para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar libertação aos cativos, abertura da prisão aos presos. Você quer? Recebe então, meu irmão. Recebe. Recebe. Em nome de Jesus, recebe a autoridade, recebe a unção, recebe a graça. Chegou a hora da guerra, chegou o tempo do conflito, chegou o tempo de Deus assacalar sua espada no céu e nós assacalarmos na terra. A hora é essa, o tempo é esse. Não fique esperando o tempo passar, não. Incorpora sobre a sua vida a rejeição e a humilhação de Jesus Cristo. Ele é o exemplo, nós somos apenas discípulos. E ele disse a um servo: tem que ser igual ao seu Senhor. Não engole mais palavra para o teu patrão, não. Compra a humilhação de Cristo, coloca o teu patrão no lugar dele. Maior é o que está em ti. Faz prova do Deus que você serve. Não pensa que o teu patrão pode te despedir, não, porque eu desconheço que ele tenha essa autoridade. Quem manda nessa terra é o nosso Deus. Coloque ele no lugar dele. Não tem ninguém superior a você, não. Quem tem o Espírito Santo é você. Não existe ninguém superior a você, não. Vista e revista-se das humilhações de Cristo, da sua rejeição. Entenda que Jesus Cristo sofreu tudo aquilo, foi humilhado como foi, para poder chegar aqui cara a cara com o ser humano e dizer assim: olha, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do diabo, nada vos causará dano algum. Eu sofri, eu fui humilhado por tudo isso, para agora ressuscitar e dizer: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Olha, eu vou subir ao céu na presença de vocês, para vocês não terem dúvida. E quando ele subiu, eles ficaram atônitos. Foi necessário Deus enviar 2 anjos, chegar perto deles e dizer assim: que vocês estão olhando para o céu, varões galileus? Esse Jesus que vós o vistes ir, da mesma maneira voltará. Ide, anunciai o evangelho, apregoai a sua rejeição, apregoai a sua humilhação, apregoai o derramamento do seu sangue, apregoai o preço da salvação, apregoai. Sigam como ele disse que vocês deveriam seguir. E sumiram os anjos. Aí os discípulos voltaram e esperaram ser revestidos do poder. E saíram por toda parte, mostrando que aquele, como Pedro diz: este a quem vós crucificastes, humilhastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E assim, meu irmão, é na sua vida. Rejeições acontecem, situações diversas, mas você tem uma obra. Você lançou mão do arado. Você não pode olhar para trás, senão você será rejeitado por Deus. Todos podem te rejeitar, menos o teu Deus, porque Ele te ama e não vai te rejeitar se você guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Se você observar aqueles que são chamados para a obra de Deus, sempre você vai ver neles a imagem da rejeição de Jesus Cristo. Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, a nação de Israel como um todo, quando estava na presença de Deus. Lembra da Segunda Guerra Mundial? O que tentaram fazer? Dizimar, exterminar. Por quê? Porque carregavam sobre si o nome de Deus. Só por isso, você carrega sobre si o nome de Deus? Existe um exército tentando acabar contigo, mas eles não podem fazer absolutamente nada. Você vai chegar ao final da história e vai declarar: combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você nasceu de Deus, amém? Porque para estar aonde você está, conhecer o que você conhece, ler a Bíblia e entender, só mesmo como Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você nasceu de novo. Por isso que você tem uma mente em condições de compreender as coisas espirituais, porque quanto àqueles que não nasceram de novo, 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o diabo lhes cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Mas se você alcançou esta glória e quer se vestir não só da glória de Jesus Cristo, mas também da sua humilhação, porque é necessário isso, você vai ver a glória de Deus. Amém.